Nós vamos aproveitar o fato de que eu tô parecendo que saí diretamente dos anos 80 e vamos falar mais um pouquinho sobre Stranger Things. Sim, eu tô parecendo um poodle e vocês vão ter que ignorar isso. Eu não cortei esse cabelo sozinha, eu não sei se isso é pior ou melhor. Mas nós vamos aproveitar essa vibe anos 80 que aconteceu aqui, que eu tô parecendo todos os personagens de Stranger Things. A gente vai falar sobre a série. Hoje eu quero falar sobre o plano do Vecna Henry 01, como você preferir. A verdade é que essa parte a gente não sabe. Ninguém tem nem ideia de que tá acontecendo. A gente só tem algumas teorias. E hoje a gente vai passar por alguma delas. Vamos lá, o que aconteceu? O Vecna foi lá e pegou 12 crianças. Ele sequestrou 12 crianças e deixou todo mundo a ver navios. E 12 crianças parece uma coisa muito específica, não é mesmo? Mas vamos juntar alguns pontos aqui. O Henry Vecna 1 sempre foi ligado ao relógio. Você escuta o relógio bater antes dele aparecer pra vir te pegar. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumba, lacatumba, tumba, tá. Tumba, lacatumba, tumba, tá. E 12 crianças é a quantidade de pontos no relógio, né? Tem 12 horas ali no relógio. Então algo me diz que é muito claro que 12 crianças, 12 pontos no relógio. Então isso tá relacionado com certeza. E assim, ele plugou as crianças naqueles cabos de carne nada a ver, né? Meio bizarro, inclusive. Igual ele fez com o Will, né? A gente viu que a Holly tá presa nesse negócio, as crianças também provavelmente estão. E o Will, por causa disso, desenvolveu poderes, como a gente aprendeu aí no último episódio, né? Da parte 1. E se a gente for seguir a mesma lógica, essas crianças vão ficar ligadas nesse negócio, nesses cabos bizarros do mundo invertido. E elas vão desenvolver poderes por causa disso. Mas pra que o Vecna, que já é super poderoso, precisa de 12 crianças com poderes a serviço dele? Vamos voltar um pouquinho para aquela cena da Erika, a primeira vez que a Erika aparece na 5ª temporada. Ela tá no meio da aula, né, de ciências com o professor que a gente já conhece. Esse professor, em algumas temporadas, na primeira, por exemplo, ele foi responsável por explicar o plot da temporada. Lembra que ele desenhou o negócio da pulga, do equilibrista e furar pra entrar em outra dimensão, no Upside Down, que a gente viu na primeira temporada? E aí agora a gente corta pra 5ª temporada e vê uma cena inteira desse professor explicando o conceito de buraco de minhoca. E uma das funções que dizem que o buraco de minhoca tem é viagem no tempo. Eu não entendo nada dessas coisas de ciência, então eu vou falar como se a gente estivesse conversando com alunos da 5ª série. Basicamente, se você entra num buraco de minhoca, é capaz de você sair em outro lugar do tempo e espaço. Só que para fazer isso, você precisa de uma quantidade de energia e de coisas acontecendo muito loucas, muito grande. E assim, gente, relógio, tempo, 12 pontos no relógio, 12 crianças, viagem no tempo, buraco de minhoca. Estou entendendo onde eu quero chegar, né? Muito provavelmente, o plano do Henry envolve viagem no tempo. E imagina a quantidade de manipulação energética que 12 crianças representando os 12 pontos no relógio vão ter. É um tanto de manipulação de energia o suficiente para criar um buraco de minhoca. E muito provavelmente aquela massa de energia vermelha que a gente viu no trailer, que fez aquela grande explosão, é o começo disso, dessa manipulação energética para abrir esse buraco de minhoca para que ele possa voltar no tempo. Eu digo voltar, não ir pro futuro. E por que eu digo voltar? Porque eu tenho certeza que existe alguma coisa no passado do Henry que ele precisa mexer para que ele consiga concluir o plano dele. Eu falo isso porque a gente viu memórias do passado dele através da Max. A gente viu que ele tem memórias da Joyce, do Hopper, do pai do Steve, do pai do Ed, provavelmente. Ele estava naquela peça de teatro e a gente sabe que tem todo um passado aí a ser revelado. Então eu não acho que ele tá preocupado com o futuro, ele tá preocupado com o passado. Então tá, a gente entendeu essa parte. Vamos lá, ele precisa de 12 crianças porque elas são fáceis de manipular e elas têm a imaginação mais fértil, portanto elas vão conseguir criar poderes com mais facilidade. Essas 12 crianças representam os 12 números no relógio em que ele consegue controlar para abrir um buraco de minhoca para voltar no tempo. E ele vai voltar no tempo, no passado dele mesmo, para fazer alguma coisa que ele não fez ou que ele precisa impedir. E aí é que tá.
que é essa coisa que o Henry precisa voltar? Que momento é esse? Por que que ele quer voltar no tempo? E aí que entra a teoria mais conhecida hoje de que, na verdade, o Henry não é o grande mastermind da história, na verdade é o Devorador de Mentes. O que tá aí, né? Mastermind, Devorador de Mentes, né? Tem até uma ligação. Só que assim, eu não acho que o Henry sabe que ele está a serviço do Devorador de Mentes se ele realmente estiver. Eu acho que ele pensa que ele é o Mastermind, que o Devorador de Mentes precisa dele porque ele que controla o Devorador de Mentes e não o contrário. Mas a verdade é que aquele bicho tem cara de Final Boss, né? Aquele bicho gigantesco que entra na cabeça das pessoas e controla elas tem cara de Final Boss. E muita gente teorizou de que ele tá querendo voltar no tempo para impedir que ele se torne o Vecna. E uma das possibilidades é que ele tá voltando no tempo com boas intenções. Impedir que ele se torne o Vecna, que ele tenha poderes e que nada disso tenha acontecido. Mas eu não acho que é bem assim. Eu acredito que ele tá voltando no tempo para tentar impedir que ele seja dominado pelo Devorador de Mentes. Provavelmente ele percebeu que, na verdade, ele é o controlado e não o controlador. E agora ele quer romper isso para que ele possa dominar tudo de vez. Talvez impedir a Eleven de mandar ele pro Upside Down? Talvez. Eu não consigo acreditar nessa história de que Henry é bonzinho no fundo e ele só tá tentando se livrar do controle do Devorador de Mentes. Eu acho que sim, existe uma influência muito grande do bichão lá na cabeça dele, mas eu acho que ainda existe muita maldade dentro do Vecna. Então eu não acho que é tão simples como ai, coitado, a redenção do vilão. Mas existe essa possibilidade sim. Talvez eles consigam, ali no meio dessa luta, tirar dele o que isso tinha de bom, porque provavelmente ainda tinha alguma coisa de bom ali, né? Existe uma peça de teatro que conta a história, né, do Henry Creel, e ele tinha até uma namorada, ele começou a virar uma pessoa boa, né? Então provavelmente a gente pode até rever essa namorada, já que o nome dela apareceu naquele papel da peça. Vai ver que ela que vai tirar o que tem de bom de dentro dele pra impedir que ele faça mais cagadas. Mas eu acho que ele tá voltando no tempo pra impedir alguma coisa. Ele quer impedir alguma coisa pro plano dele ser mais bem sucedido. Eu ainda acho que ele vai usar o Will de Vessel. Ele ainda vai tentar tomar o corpo do Will pra si, pra poder governar tudo. Mas a gente só vai descobrir tudo isso no Natal. Você não vai ver o Papai Noel, você vai ver o Vecna dominando tudo. Então é isso, pessoal. Não se esquece de deixar o like, de deixar seu comentário do que você achou dessa teoria. Será que é esse o caminho do Vecna? Eu acho que sim. Se inscreve no canal. Se inscreve pela franja de Poodle. Se inscreve pelo cabelo de todos os personagens de Stranger Things que eu tô representando aqui. Por favor, se inscreve. Compartilha esse vídeo com os fãs de Stranger Things que você conhece. E até a próxima. Tchau!